primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero só crescer essa noite. Eu quero falar de um tema que tem caído muito no descrédito de muitas pessoas. Um tema que já não é tão comum se pregar sobre ele. Mas eu te digo que é o tema do momento. É o tema que nós necessitamos olhar com grande seriedade. Há quase 2000 anos atrás, o apóstolo João, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, é a última hora. Um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. E eu tenho repetidas vezes dito aqui: Deus, ele é atemporal, significa que ele é fora do tempo. O tempo para Deus é diferente para nós. E uma das coisas que é preciso que você entenda: tem uma data marcada. Na agenda de Deus já está marcado o momento da volta do Senhor Jesus. Jesus disse que ninguém sabe o dia, a hora. O Pai sabe, o Filho sabe, o Espírito Santo sabe. Eu e você não podemos especular. Não temos como estabelecer uma data. Mas é possível nós olharmos para todas as coisas que estão à nossa volta. E eu quero hoje tentar aqui expor algumas coisas que eu anotei, para fazer você entender que nós estamos caminhando no último momento da igreja sobre a face da terra. A Bíblia apresenta vários e vários sinais. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos que estão na mesa. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram-se dele seus discípulos em particular e pediram: Senhor, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Lá atrás, os discípulos estão perguntando: olha, qual é o sinal? Como é que nós vamos saber que está se aproximando, que vai se consumar tudo, que o fim chegou? Vira para mim. Verso 4. Ele me respondeu: vede que ninguém vos engane. Sim, pode virar. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vira. E certamente ouvireis falar guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Sim, stop agora. Você não precisa ir muito longe. Dá um Google. Não faça agora. Deixa para casa. Quando você chegar em casa, dever de casa, dá um Google. Procura olhar os históricos que existem de terremotos. Pastor, em todo o tempo da história de terremotos, sim, está relatado na história humana os terremotos. Todavia, você vai se assustar com uma coisa: nos últimos 2 séculos, a quantidade de terremotos que tem ocorrido é em proporção muito maior do que esses últimos 2000 anos. A aceleração que se tem nesse processo de terremotos, de incidentes, tem se crescido de uma maneira volumosa. Sempre houve guerras, mas se você contabilizar, no início do século XX,
na iminência de uma terceira guerra. Tudo caminha em conflitos. Cada vez mais vemos as coisas caminhando para esse momento final. Vira o verso 8. Porém, tudo isso é princípio das dores. Jesus, estando falando com seus discípulos, estava mostrando para eles que há todo um caminhar. E quando nós olhamos para isso e olhamos para os jornais, percebemos, é como se os jornais estivessem noticiando aquilo que Jesus disse. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9, 10 e 11. Quando eu vejo falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Vírgula 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Vírgula 11. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Quem lembra do tsunami na Ásia? 2004. Tivemos mais de 300 mil pessoas que morreram. Cada dia nós estamos encaminhando. Só corrija a versão, coloca a corrigida fiel, que está na revista atualizada. Cada dia que passa, nós vemos o avanço das profecias sendo cumpridas. Um texto que você conhece de cor, mas coloca em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade tem se multiplicado, isso é fato. E cada vez nós percebemos que o amor está indo aonde? Esfriado. Sempre houve os parricidas, os matricidas. Porém, na proporção que nós temos hoje, o que é isso, pastor? Parricidas e matricidas? Aqueles que matam seus pais, aqueles que matam suas mães. Pais que matam seus filhos. Mas isso está virando. Você está lendo uma notícia hoje, você está pensando que é aquela antiga do ano passado. Não. É outro caso. Aí na outra semana você lê, você pensa que é antiga. Não. É. Sim, amados. Estamos vivendo um tempo da multiplicação da iniquidade. O amor cada vez mais está se esfriando. Marido matando mulher, mulher matando marido. Pais matando filho, filhos matando os pais. Cada vez mais a ambição. E muitas coisas em troca de uma herança. Em nome de uma herança, aí a filha mata o pai. Em nome de uma herança, o pai, para não pagar pensão, ele mata os filhos. Cada vez mais o amor tem se esfriado. E Jesus ele disse que no final é isso que ia acontecer. Haveria multiplicação da iniquidade. E o amor haveria de se esfriar. Nós vemos hoje uma onda de permissividade. Tudo é liberal, tudo se pode. Já não tem mais limites. As coisas estão desordenadas. O padrão de moralidade foi jogado no lixo. Cada vez mais a permissividade tem crescido no meio social. Agora tem algo. Coloca para mim Daniel 12:4. Esse é um dos sinais que alarmantemente coloca-nos dentro dessa posição, dessa última hora. Escuta, Daniel, ele viveu 600 anos antes de Cristo. Estamos falando de alguém que está a uma distância de 2.600 anos de nós. Daniel, ele diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras, encerra esse livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A ciência se multiplicará. Amados, se você der um Google, você vai perceber. Se você colocar assim dentro do seu telemóvel, descobertas e modernidades dos últimos 100 anos. Escuta, quase tudo que você desfruta hoje é resultado dos últimos 100 anos. A humanidade tem um salto absurdo de conhecimento, de agregamento. Eu não vou muito longe, eu não sou velho, estou com meio século. Mas escuta uma coisa: quando nós tínhamos que estudar, nós falávamos de pegar uma enciclopédia, nós tínhamos que papar uma biblioteca, precisávamos ter qualquer pesquisa, você vai para a biblioteca, você, hoje, com o seu telemóvel,
você consegue acessar todos os dados em qualquer lugar do mundo. No meu telemóvel eu tenho cerca de 2 mil livros. Você em um pendrive, em um HD externo, você consegue ter dezenas, centenas, milhares e até milhões de livros. Nós estamos na era dessa multiplicação da ciência que Daniel previu que era para o tempo do fim. Hoje os médicos já se operam. Eu estava falando com o Manuel, estamos tendo essa conversa, foi ontem, hoje, e falando sobre isso, que os médicos já, eles conseguem fazer uma operação de maneira robótica. Já se faz a cirurgia à distância. Como é possível? Multiplicação da ciência. Cada vez mais vemos esse avanço da ciência e infelizmente, os cristãos não têm se apercebido. Os cristãos não estão tomando o conhecimento do que está à sua volta. E por essa razão, não tem vivido uma vida santa, de entrega, de responsabilidade, porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. Não temos muito tempo, irmãos. É impossível nós estarmos prevendo a data da volta do Senhor. Mas nós temos vários elementos que nos mostram que a cada dia nós estamos muito mais próximos desse momento em que pela qual Jesus haverá de voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Coloca para mim, segunda carta de João, 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos cristãos que estão cada vez mais vivendo um tempo de confusão de fé. O que é isso, pastor? Eles têm sido absortos pelo processo de ecumenismo que cada vez está crescendo mais. Quer ver uma coisa? Que não deveria, mas se tornou muito comum até entre crente. Como é que você está, irmão? Eu estou zen. Como assim? Zen? Zen é budismo. Cada vez mais a ação do inimigo é trazer o sistema de ecumenismo, de junção de fé. Você aglomera todo o conceito de fé, coloca tudo num pacote só. E aí vamos dizer, somos todos irmãos. Desculpa lá, não tem como dizer que eu sou irmão de todas as religiões. Só tem um caminho, irmãos. Jesus é o único caminho. Jesus não vai dividir espaço com Confúcio, não vai dividir espaço com Buda, não vai dividir espaço com Maomé. O único caminho, o único meio de chegar no céu é por intermédio de Cristo Jesus. Mas pastor, o senhor está sendo anti-religião, o senhor está pregando a separação, está criando uma briga de religiões. Não, amado, eu não posso compactuar com o engano, com o erro. Não tem salvação a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia. E infelizmente nós temos uma igreja passiva que tem permitido que pessoas creiam nessa mentira, caminham nessa mentira e vão padecer eternamente, porque não foram esclarecidos, não foi pregada a verdade. Aleluia. A igreja é a coluna da verdade. Se você não cumpriu o teu papel de advertir teus amigos, teus familiares, haverão de padecer eternamente o castigo eterno, porque você não advertiu. Não tem uma segunda porta no céu. Jesus é a única porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará passagem. E cada vez mais esse comunismo tem crescido. Rafaela conseguiu abrir. Eu separei no meu telemóvel um dado que eu anotei, e como eu já tinha anotado isso há um tempo atrás, e eu fui pesquisar para confirmar, porque às vezes a gente vai juntando um monte de coisas e para não errar naquela comunicação, deixa eu dizer para eles, amados, há um ano
Ela reuniu 24 especialistas. Escuta. Chamou padres, pastores, budistas, muçulmanos, porque eles tinham um tema: extraterrestre. E a matéria, você consegue jogar na tela cheia. Qual é a função da ONU? Preparar o mundo. Nessa matéria o que diz, depois você pode pesquisar, eu coloco lá no grupo da igreja, não sou botando no grupo da igreja. Consegue abrir tudo? Alienígenas e a fé. A NASA recruta teólogos para saber como as religiões podem reagir ao encontro com seres do espaço. Eu pergunto para a igreja: existe extraterrestre, igreja? Existe vidas fora do planeta? Não. Mas o que é isso, pastor? A Bíblia diz que Satanás, ele pode se travestir de anjo de luz. Quando estávamos voltando de Vendas Novas, pode ir colocando, os irmãos vão olhando, eu vou falando, você vai observando. Escuta uma coisa: quando estávamos voltando de Vendas Novas, e estávamos conversando, eu e o Diácono Araújo e o Diácono Lucas, e estávamos falando sobre quando Eva deu ouvido à serpente. Naquele momento, Satanás, ele tomou o corpo de uma cobra, de uma serpente, e enganou a Eva, e levou o homem à queda. Escuta uma coisa, igreja, com muita seriedade: a manifestação demoníaca é um fato real. Eu não descreio que nenhuma dessas pessoas, quando elas dizem que teve um contato com um extraterrestre, que ela foi abduzida, escuta, não descreio da experiência, eu descreio do que elas relatam sobre quem é. Elas estão sendo enganadas. Pessoas estão tendo contato com demônios e estão achando que estão tendo contato com esses seres extraterrestres. Não existe abdução. Eu posso dizer, existe possessão demoníaca. Pessoas estão tendo contato com demônios. Demônios estão enganando pessoas. Pessoas estão sendo marcadas por experiências espirituais com o poder das trevas para enganar, para ludibriar. Sim. Quando lemos na palavra, vemos todo esse movimento demoníaco do reino das trevas, com o intuito, com o propósito de trazer o engano. O diabo, ele é mestre, ele é perito no engano. O ato de enganar é a especialidade de Satanás. E infelizmente, muitos que são sábios, que são entendidos, têm sido levados pelo engano de Satanás, pelas artimanhas do reino das trevas. Coloca para mim, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Escuta uma coisa, igreja. Claro, o meu tempo não me permite, porque eu quero entrar aqui em alguns detalhes bíblicos. Mas o que eu estou dizendo aqui para você, eu vou te pedir em nome de Jesus, pesquise. Eu tenho todo o meu cuidado de quando eu estou a pregar, eu vos dou dados, eu te dou fontes de pesquisa. E eu incentivo a igreja, vai na fonte, vai consultar, vai olhar aquilo que o pastor está falando. Você não precisa crer naquilo que eu estou a dizer. Pesquise, olhe. Porque entenda, você tem uma alma dentro de você. Essa alma vai para a eternidade. Essa alma ou passará a eternidade ao lado de Deus no céu, ou ela passará a eternidade no inferno. E como você vai deixar que a sua alma seja cuidada por alguém? Você vai apenas crer em ideias, em conceito? Você não vai chegar. Alguém te dá uma informação sobre a sua saúde, que não seja um médico, que não seja especialista, e você simplesmente vai seguir? Não, amado. O meu conselho é: examine as palavras, examine as escrituras, vá para a Bíblia, consulte a palavra de Deus, procure ver o que é que Deus está falando, o que é que Deus está orientando, o que Deus está sinalizando. Você só vai ser enganado se você quiser. Você só vai ser ludibriado se você permitir.
E a ação de Satanás é enganar. Escuta uma coisa. Quando esse trabalho que a NASA está fazendo, ela tem um propósito também. Escuta. Eu creio. O arrebatamento está muito próximo de acontecer. Qual é a mentira que está sendo dita? Hoje já se promulga, já se fala que os extraterrestres haverão de fazer uma abdução para limpar o planeta Terra. Vê se tem algo similar com a Bíblia. Segundo essa teoria, os extraterrestres haverão de limpar a Terra. E o que eles farão? Tirarão da Terra pessoas que não servem para o projeto deles. O que eles estão chamando de limpeza da Terra, a Bíblia chama de arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, com essa teoria eles vão dizer: não foi arrebatamento, não tem nada a ver com Jesus, foi o extraterrestre que carregou essas pessoas à Terra. O palco do anticristo está sendo montado. Eu não dei a matéria, não sei se eles conseguem, mas talvez vai ser difícil procurar ali, mas eu vou dizer para vocês aqui. Tem uma coisa chamada, isso não está escondido. Você vai dar um Google no teu telemóvel e consultar assim: Agenda 2030. Rafael, se conseguir pode dar. Agenda 2030. Se você ler isso, você vai entender. Entenda, isso é sistema de governo. Não é algo apenas religioso. É um sistema de governo onde, quando nós falamos de globalismo, todas as nações estão dentro desse sistema que a cada dia caminha para essa agenda. Mas pastor, o que tem a ver essa agenda 2030? A agenda 2030 significa dizer que todas as nações estão trabalhando para quê? Para que se tenha um só governo, um só sistema de saúde, um só banco, uma só moeda, um só idioma. Epa, parece com alguma coisa que a Bíblia diz? Esse é o palco do anticristo. Pastor, então só vai dizer que o anticristo vai vir em 2030? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as nações estão montando um projeto. Esse projeto já está escrito. É interessante que eu peguei e fui ler algumas coisas que estão na agenda 2030. E eu digo: meu Deus, mas isso parece muito com aquilo que a Bíblia está afirmando que o anticristo vai fazer. Onde vai ter um governo mundial, onde vai ter um banco mundial, onde haverá uma assistência mundial. Mas é isso, exatamente isso que a Bíblia classifica do anticristo. Uma só religião. Filhinhos, é já a última hora. Nós estamos caminhando, irmãos, a cada vez mais para o tempo do fim. Aleluia, Jesus. Tem um outro dado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8. Sim, já deixa de lado, vamos para a Bíblia. Isaías, capítulo 66, no versículo 8. Esse texto, ele nos fala de algo muito tremendo, porque diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Israel não tinha ainda, o reino do sul não tinha ido nem para a Babilônia ainda, e ele está profetizando. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se nascer uma terra num só dia? Nascer uma nação de uma só vez? Escuta uma coisa. Quando você olha para a história, 18 de maio de 1948, nasce a nação de Israel. Como? Impossível. Desde o ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, que foi queimada a cidade, tudo destruído, Israel foi espalhado, se tornou praticamente o lixo do mundo.
Quando você olha para a história, que dor que há para essa nação de Israel. Mas Deus havia feito uma promessa. Deus havia decretado: pode nascer uma nação em um só dia. Sim, Israel nasceu exatamente 18 de maio de 1948, através até mesmo do brasileiro Oswaldo Aranha, que assinou a resolução, e assim nascia a história da nação de Israel. Um dia depois, as nações à sua volta se aglomeram para guerrear contra eles. Impossível! Impossível para os homens, possível para Deus. Amém. Israel consegue se reunir como nação e vencer os seus inimigos à sua volta. Glória a Deus, aleluia. A guerra dos 6 dias. Quando as nações se conglomeraram e disseram: acabou. A proporção era 1,3 milhões de soldados contra menos de 300 mil soldados. Era mais que 4 por 1. O sistema de aviação. Israel tinha, não me faz a memória agora, eu não falaria sobre isso, em torno de 20 a 30 aviões. O inimigo tinha mais de 100. Desleal, impossível, seriam varridos. Sabe o que ocorreu? Deus, mediante o seu poder e graça, proporcionou a essa pequena nação se defender dos seus inimigos, e pelo contrário, não só os derrotou, como ampliou seu território, conquistou de volta Jerusalém. Em 1973, na guerra de Yom Kippur. E novamente, irmãos, é por isso que eu cito fonte. Se você der um Google, você vai perceber uma coisa: na guerra de Yom Kippur e na guerra dos 6 dias, sabe o que é relatado? Os inimigos viam anjos de Deus pairando sobre Israel. Sabe qual é uma declaração de um inimigo de Israel? Não conseguimos acertar ele. O Deus deles desvia os nossos mísseis para cair no mar. Aleluia. Eles não tinham ainda o sistema de bateria que eles têm hoje, mas tinha um Deus no céu com sua mão, Glória a Deus, aleluia, guardando o seu povo. Israel é o maior sinal dessa grandiosidade de Deus. Impossível sobreviver. Olha para o mapa que você vai perceber: Israel é um ponto cercado, todos à sua volta são seus inimigos, e permanecem vivos, firmes, porque Deus prometeu, Deus falou que a figueira haveria de brotar. Aleluia. Hoje vemos Israel florescendo. Israel é uma terra desértica. Israel tem sistema de irrigação, onde os seus produtos que são produzidos lá no deserto, ele exporta para outras nações. Como assim? Deus tem feito cumprir sua palavra. Aleluia. A Bíblia diz: e o deserto florescerá. Deus. E tudo isso, irmãos, vai nos apontar e vai nos mostrar que nós estamos caminhando para esse tempo do fim. O que eu estou aqui a vos dizer é que nós estamos cada dia caminhando para o fim. E muitos cristãos, infelizmente, não têm observado o que acontece à nossa volta. Tem estado meio que sonolento, dorminhocos. E eu queria analisar um texto da palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E aqui tem uma parábola que Jesus contou, e que eu gostaria de analisar juntamente com os irmãos e observar o quão semelhante tem sido o posicionamento de muitos cristãos como essas virgens imprudentes. Então o reino dos céus, se Jesus falou, ele está falando do sermão do monte, ele está falando do tempo do fim. Ele diz: olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram no encontro do noivo. Aqui são 10 debutantes, são 10 amigas da noiva. Elas foram convidadas para a festa do casamento, e elas agora se preparam. Viram 2. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Então nós temos 10 moças, 10 jovens, são amigas das noivas, elas não são a noiva.
Todas elas receberam o mesmo convite. Todas elas são amigas da noiva. Todas elas estão vestidas iguais. Todas elas estão no mesmo lugar. Elas estão indo para a mesma festa. Todas elas têm lâmpadas. Todas elas estão com as suas lamparinas acesas. Não tem nenhuma diferença. Não é possível notar. Se você olha para as 10, todas as 10 estão igualzinhas. Estão no mesmo propósito, estão no mesmo lugar. O que eu aprendo, irmãos? O convite para a salvação é dada a todas as pessoas. Deus chama todos os homens. É preciso que nós tenhamos as vestimentas santas. A santidade, ela está disponível para todos. O perdão é para todos. A diferença, irmãos, é a nossa decisão. Tudo o que você precisa para chegar no céu, Deus disponibilizou para você. Não, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem pessoas, não. Esse aqui eu vou dar mais graça, esse aqui eu vou dar mais função, esse aqui eu vou capacitar melhor. É mentira. Quando você ouvir essas coisas, para a salvação, todos nós somos iguais. Eu sou pastor por ministério, mas eu sou igual a você, eu sou ovelha. Se eu não andar em santidade e em pureza, se eu não tiver Jesus como Senhor do meu coração, eu não entro no céu. Porque a minha credencial de pastor não me autoriza a entrar no céu. O que faz eu entrar no céu é a pessoa de Cristo Jesus. Assim como você depende do perdão de Deus, eu também dependo do perdão de Deus. No sentido salvífico, todos somos iguais a Deus, Senhor. No sentido operacional, de dons, de ministério, sim, Deus deu dom para uns que são diferentes. Mas no sentido de funcionamento de igreja, mas para a salvação, não. Todos temos que passar debaixo do mesmo crivo. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Viver uma vida santa, uma vida totalmente entregue para Ele. Então nós temos essas 10 moças. Todas elas com as suas lâmpadas. Todas elas tendo o mesmo objetivo. Porém, o verso 2 está dizendo: 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram loucas. Não tem meio termo, irmãos. Só tem 2 classificações. Ou é prudente, ou é louca. E o que está distinguindo nessa parábola essas jovens? Como louca ou prudente? Não são as vestes, não são as lâmpadas. Vira o verso 3. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então o que está distinguindo? Não é a caricatura, não é a vestimenta, não é o que elas não levaram azeite. Não tinha reservatório. No agora, no presente, estava tudo igual. Mas elas eram relapsas. Não tinham reserva nenhuma de azeite. Coloca o verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, nas suas lâmpadas. Epa, então para ser prudente, tinha que ter não só lâmpada na mão, era preciso carregar uma vasilha. Mas isso incomoda. Isso é algo a mais. Escuta, igreja. Tem muita gente dizendo: pastor, eu não preciso fazer assim para ser salvo. E eu digo com muita responsabilidade para você: a alma é sua, o espírito é seu. Agora a palavra é de Deus. Vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui muitas vezes: o céu é de Deus, as regras são dele, e só entra lá do jeito dele. Aleluia, glória a Deus. Não adianta, eu penso que seja assim, eu acho que seja assim, eu deduzo que seja assim. Querido, isso não te leva a lugar nenhum. Porque se o céu é de Deus, você tem que ouvir como Deus exige para você entrar. Aleluia. Não pode ser no seu pensamento. Você não pode tirar essas coisas que não seja da palavra de Deus. Então as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas. Vira o 5. Verso 5. Cadê mesmo? E tardando o esposo, tosquenejaram. Não foi só as
não demora. E por essa razão, elas cochilaram, elas dormiram. Escuta uma coisa, irmãos. Tardando o esposo significa dizer que as coisas não saíram dentro daquilo que era o esperado, talvez o combinado. As expectativas foram frustradas. O noivo não chegou na hora que elas achavam que chegaria. Eu aprendo, primeiro, você não tem o controle do tempo. O tempo pertence a Deus. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas tem uma coisa a mais. Também não sei o dia que você vai morrer. Existem duas formas de encontrar com Deus. A primeira, dentro daquilo que estamos apresentando no arrebatamento, onde todos nós seremos arrancados e vamos nos encontrar com o Senhor. Mas a segunda é individual. Você vai através da morte. E a morte não pede licença para ninguém. Entra na casa do rico e do pobre, do crente e do descrente, do sábio e do indouto. A morte não pede licença para ninguém. Ele chega, leva, carrega e vai embora. E nós não temos nenhum poder sobre a morte. Nós não sabemos quando será o nosso tempo. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo. E aqui nós vemos o problema dessas moças que estavam aguardando e as coisas saíram do controle delas. Nós temos um gravíssimo problema, né? Eu vou dizer aqui, perdoe aqueles que são de outras nacionalidades, mas vou me reportar da questão dos brasileiros. Existe uma regra que diz: o brasileiro deixa tudo para a última hora. Esse é uma adagem muito comum. São poucos aqueles que são pontuais nos horários. São poucos aqueles que são organizados a título de se preparar com antecedência. Geralmente o brasileiro deixa tudo para a última hora. Por quê? Por causa do jeitinho brasileiro. No final tudo dá certo. E que bom que algumas coisas dão certo, mas só tem uma coisa: para a eternidade não funciona assim. Se você não se preparar, se você não colocar sua vida no altar, se você não entregar sua vida para Jesus, se você não receber o perdão aqui nessa terra, não tem ajuste depois. Não dá para correr atrás. Não precisa responder. Mas se você der o desprazer de perder a sua passagem de avião, você vai entender o que eu estou falando. Como é desastroso quando você chega lá na hora e você percebe: não é para mais. Já fechou a porta de embarque. Mas eu estou com minha passagem, eu preciso ir. Não. Já fechou a porta de embarque. Assim vai ser no arrebatamento. Se a porta do embarque fechar, Aleluia, você não entra mais. Você está fora. Deus está hoje trazendo uma palavra de advertência para mim e para você. Porque, infelizmente, muitos cristãos estão achando que vão entrar no céu de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem obediência à palavra, sem viver uma vida de compromisso com Deus. Não entra, amados. No céu não entra pecado. No céu não há conivência da parte de Deus pelo erro. Por isso Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. Aquele que não é perdoado, aquele que não é santificado, é porque não quis, é porque não se rendeu ao Senhor, é porque não se arrependeu dos seus pecados. Todas elas dormiram, todas elas tosquenejaram. O adormecer não era o problema. A questão era estar pronto. A questão é estar preparado. Vira para mim, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite veio um grito. Aí veio o esposo sair ao encontro. O grito que vai acordar todas as 10 moças. Todas elas são acordadas. Mas agora vem um problema. Todas aquelas virgens se levantaram. E aí elas vão pegar as suas lâmpadas. Vão sair, acordaram. Só que aí tem um problema. As loucas percebem que as suas lamparinas estão apagando, não tem azeite. Não dá para entrar na festa com as lâmpadas apagadas. E elas então vão correr. Até as prudentes vai dizer: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Nos socorre, nos ajuda. Dá um pouco para nós. E no verso 9:
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vêm, e comprai-o para vós. Amados, aqui eu preciso parar para refletir. Azeite. Existem muitas e diversas interpretações, mas eu quero aqui pontuar e dizer para os irmãos que, para mim, o simbolismo que traz esse azeite é um relacionamento com Deus, porque você percebe que é algo intransferível. As moças dizem: eu não posso dar para vocês, vocês vão lá, compram, vocês adquirem, mas eu não posso compartilhar, eu não posso repartir. Isso é algo que vocês têm que ter por si próprio. Escuta, eu tenho famílias aqui que estão aqui, maridos, esposa, filhos. Não tem como transferir salvação. Aleluia. Marido, por mais que você ame a sua esposa, você não coloca ela no céu. Esposa, não coloca esposo no céu. Nem filhos. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame as minhas filhas, que eu amo meu filho, minha nora, minha neta, eu não consigo colocá-las no céu. O que eu posso fazer é exortá-los, instruí-los, orientá-los, orar por eles. Mas só vai entrar no céu se elas tiverem compromisso com Cristo Jesus. Isso não se transfere. Ninguém vai para o céu agarrado em outra pessoa, porque é uma experiência individual, é algo pessoal. E infelizmente essas moças perceberam tarde demais que elas deixaram para a última hora, para o último momento, para perceber que elas não tinham azeite. No meio da noite, vira o verso 10, tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Elas saíram. Escuta uma coisa, elas não sentaram ali e disseram: ah, acabou. Não, tentaram, foram tentar. Porém, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o que diz no final do versículo? Fechou-se as portas. No espanhol é: cerrou as portas. Cerrou, fechou. Está fechado. Já não há mais como entrar. Aleluia, Jesus. As portas estão fechadas. As portas estão trancadas. Ei, amados, isso confesso que para mim me dói a alma, o coração, em olhar para esse texto e dizer: a porta se fechou. Saíram para comprar, mas agora a festa já começou lá dentro. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que a porta está trancada. A porta já se fechou. E elas estão batendo a porta, pedindo: Senhor, deixa-nos entrar. Somos nós. Nós não fomos comprar azeite, nós chegamos, estamos aqui. A resposta é verdade vos digo, não os conheço. Sabe o que significa isso? Acabou. Não tem como entrar mais. Fechou a porta. Não tem mais jeito. Irmãos, eu falo isso com muito peso na alma, no coração. Porque pode ser que eu tenha pessoas aqui, Aleluia, que vão brincar com a sorte, que vão esperar para ver e vão experimentar exatamente essa tragédia. Escuta uma coisa: não adianta chorar depois. A Bíblia descreve o inferno como local de choro e de ranger de dentes. O que é ranger os dentes? É quando você está com tanta dor que você treme os dentes. Quando você vai fazer uma cirurgia e que às vezes a anestesia não está funcionando, o que o médico faz? Te dá um travesseiro morto.
Morre porque vai doer um bocado. Não é assim? Assim vai ser o estado de perdição. O que nós temos diante de nós, irmãos, é uma porta cerrada, é uma porta fechada. É por isso que Deus adverte a mim e a você: filhinhos, é já a última hora. Aleluia. Se cuide, analise. Paulo, quando ele fala para a igreja de Coríntios, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vira o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como eu e você não sabemos que dia que o Senhor vai voltar, eu e você precisamos estar pronto hoje, agora. Qual é a lição que nós temos para encerrar essa palavra? Primeiro, aquelas 5 virgens ficaram de fora. Primeiro, porque não estavam preparadas. Segundo, porque elas apenas estavam na aparência. Parecia com todas as outras. Olhava, eram todas iguais, mas era só aparência. Faltava azeite. Terceiro ponto. A lição que nós tiramos é: não adianta ser igual externamente, quando por dentro você é diferente. Deus, ele não olha como o ser humano. Deus não olha apenas o que é externo. Deus está olhando aí dentro do teu coração. Aquilo que tua esposa não sabe, que teu marido não sabe, que teu pai não sabe, tua mãe não sabe, Deus sabe todas essas coisas. Os segredos do coração do homem estão totalmente claros diante do Senhor. E eu vos digo uma outra lição que eu aprendo: essa loucura custou caro. Vai te custar muito caro se você não prestar atenção a respeito da tua alma. Jesus ele advertiu dizendo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ter aqui na Europa carros de luxo, comprar casa, conseguir comprar fazendas no Brasil, fazer viagens caras, se hospedar em hotéis de luxo, desfrutar de coisas que pessoas estão sonhando? De que vale você viver todas essas coisas, se quando chegar aquele dia o Senhor dizer para você: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço? De que valeu você viver na Europa? De que valeu você ganhar tanto dinheiro? De que valeu você vestir roupa fina? De que valeu os seus bens? De que valeu as coisas? Ei, em nome de Jesus, desperta teu coração. Aleluia. Tem uma alma dentro de você que vale mais do que o ouro, vale mais do que o euro, vale mais do que qualquer coisa que essa terra possa te entregar. Mas quem tem que valorizar é você. Eu não posso te dar a salvação. Eu posso pregar, eu posso aqui me transpirar, dizer para você, mas se você não cuidar da tua alma, você poderá até o desfazer que essas moças tiveram, essas moças da parábola. Essa loucura custou extremamente caro para elas. E por último, elas achavam que não precisariam de reserva. Elas não perguntaram para as prudentes: por que vocês estão levando a reserva? Elas não se preocuparam. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão simplesmente assim: eu creio que Deus é amor, eu creio que Deus é perdão, e isso me basta. Não é mentira nada disso. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas tem uma questão, e eu faço questão de terminar dizendo para você que o escritor aos Hebreus, aleluia, ele fez uma advertência forte, pesada, que eu e você precisamos olhar para textos como esse com muita seriedade. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Coloca na tela para mim. A igreja se coloca de pé.
1, 2, 3. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Escuta. É a Bíblia, não sou eu. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas o escritor aos Hebreus não ficou apenas nisso. Vira para mim capítulo 12, versículo 29. Deus é amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu queria que toda a igreja fechasse seus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Que a igreja esteja orando. Olha pelos teus familiares agora. Olha por você. Se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, hoje Jesus está te chamando. A trombeta vai tocar. Jesus vai vir arrebatar a igreja. Só vai subir nas prudentes. As insensatas haverão de ficar por aqui. E eu te pergunto, a qual grupo você pertence? Você está como prudente ou você está como insensato? Se tem alguém que está desviado do Evangelho, hoje Jesus está te chamando para você se reconciliar. Mas eu preciso terminar, o nosso tempo já está fechando. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está afastado do Evangelho? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Porque esse é o momento de Deus. É o tempo de você reconsiderar. Se você precisa pedir perdão, faça isso hoje. Faça isso agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Pode louvar a minha serva. Ora, se você rasgar o céu, apenas mais um nome. Ora, se você descer e quiser os grandes feitos de como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
convence da necessidade da mudança. Corrige corações nessa noite, Deus. Que haja renovação de aliança. Que haja quebrantamento. Que haja arrependimento. Que haja mudança de vida, ó Deus. Eu quero profetizar, Deus. Tempo de reajuste. Tempo de renovação de aliança. Pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo lava, purifica, santifica. E em nome de Jesus, os pecadores se rendam a ti. Para a glória do teu nome, Deus. Aqueles que nos assistem através das redes sociais. Espírito Santo ministra sobre essa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha gerar, Senhor, o confronto através do teu Espírito, Deus. Gerando, Senhor, arrependimento, mudança de vida, mudança de postura diante da tua palavra, ó Senhor. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações, Espírito Santo, permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus nos abençoe. Vão em paz. Em nome de Jesus. Olha o microfone. Irmãos, tem cantina lá atrás.